O som não é de destruição imediata, mas de uma descompressão profunda que viaja quilômetros antes mesmo da primeira rachadura aparecer no solo. Quando a pressão interna de uma câmara magmática supera a resistência da crosta terrestre, não estamos falando de um simples evento geológico, mas de uma mudança física que reescreve a geografia de um continente em questão de horas. O que acontece exatamente abaixo dos nossos pés para que rochas sólidas se comportem como líquidos sob alta pressão e, de repente, lancem detritos a dezenas de quilômetros na atmosfera? Para entender a verdadeira dimensão dessa força, precisamos olhar além do espetáculo das chamas e dos fluxos piroclásticos que costumamos ver em filmes. A natureza opera sob leis de equilíbrio térmico e mecânico que, quando rompidas, não deixam margem para negociação. O que está em jogo não é apenas a destruição de uma encosta ou o soterramento de uma cidade próxima, mas o funcionamento de um sistema de exaustão planetária que mantém o equilíbrio da nossa própria crosta. Vamos investigar como o acúmulo de energia silenciosa, durante séculos de silêncio aparente, se transforma no evento mais destrutivo que a geologia moderna é capaz de documentar. Tudo começa em zonas de subducção, onde placas tectônicas gigantescas colidem de forma contínua. Enquanto a crosta superior parece firme, a quilômetros de profundidade, uma placa desliza sob a outra, levando consigo água e minerais hidratados. Esse é o gatilho invisível. A água, sob pressões astronômicas e temperaturas extremas, reduz o ponto de fusão das rochas ao redor. O material rochoso, que deveria permanecer sólido, começa a se transformar em magma. É um processo de fusão parcial constante, uma espécie de caldeira subterrânea que trabalha em silêncio absoluto. A curiosidade aqui é entender por que nem todo magma chega à superfície. A maioria das intrusões magmáticas acaba se resfriando lentamente nas entranhas da Terra, formando rochas que um dia serão montanhas, mas que hoje são apenas bolsões de calor armazenado. O risco real surge quando essa câmara, em vez de se solidificar, começa a se expandir. O magma é menos denso que a rocha sólida ao redor, o que cria uma força de empuxo natural. Imagine uma bolha de ar tentando subir em um oceano denso. O magma pressiona o teto de pedra que o sustenta, forçando o solo para cima. Esse estufamento é o primeiro aviso que a natureza dá, muito antes de qualquer fumaça ser vista. Se você observar as medições de inclinação do solo em regiões vulcânicas ativas, verá que o terreno pode subir alguns centímetros ou até metros antes de uma erupção. Não é o vulcão que explode do nada, é uma deformação acumulada que atinge um ponto de ruptura crítica. Quando essa pressão supera a resistência da rocha que a envolve, fissuras começam a se formar. É aqui que o mecanismo físico muda drasticamente. A descompressão súbita transforma o magma, que estava confinado, em uma mistura explosiva de gás e rocha fundida. À medida que o material sobe, a pressão cai rapidamente. Pense no efeito de abrir uma garrafa de refrigerante que foi agitada. O gás que estava dissolvido no líquido tenta escapar de uma só vez, criando uma expansão violenta. No subsolo, essa expansão é multiplicada por milhões, e o resultado é o estilhaçamento do magma em cinzas finas e fragmentos vítreos. Não é fogo subindo, é uma descompressão gasosa que arrasta consigo toneladas de rocha pulverizada, impulsionando tudo para a estratosfera. Nesse ponto, o cenário se torna uma das forças mais brutais do planeta, a coluna eruptiva. Ela pode alcançar 20, 30 quilômetros de altitude, cruzando a troposfera e entrando na estratosfera. O que torna isso impressionante não é apenas a altura, mas o volume. Uma única erupção de grande escala pode liberar tanta energia quanto milhares de bombas nucleares detonadas simultaneamente. Mas com uma diferença fundamental, essa energia não é um pulso, é uma descarga contínua que altera a composição química da atmosfera ao redor do globo. A destruição, contudo, ganha uma nova dimensão quando a coluna entra em colapso.
Quando o peso do material lançado é maior do que a força dos gases ascendentes, a coluna desaba sobre as encostas da montanha. É o surgimento do fluxo piroclástico, a força mais letal de um fenômeno natural. Diferente da lava, que escorre lentamente e permite a fuga, o fluxo piroclástico é uma nuvem de cinzas superaquecidas e gases que se move a velocidades que superam os 300 km por hora. Não há como correr de algo que se desloca mais rápido do que um trem de alta velocidade e que possui temperaturas próximas a 700 graus Celsius. A curiosidade técnica aqui é porque esse material flui como um líquido se ele é, na verdade, uma mistura de rocha e gás. O segredo reside na fluidização. O gás aprisionado entre os fragmentos de rocha atua como um lubrificante microscópico, eliminando a fricção entre as partículas. Isso permite que a nuvem se comporte como uma corrente de densidade, ignorando relevos, vales e obstáculos. Ela inunda planícies e soterra ecossistemas inteiros em segundos. O que antes era uma encosta verde e habitada se transforma, no instante seguinte, em uma planície de cinzas estéreis, onde a vida foi instantaneamente suprimida pela temperatura e pela falta de oxigênio. Entender esse mecanismo é perceber que a natureza não está sendo má ou destrutiva por escolha, ela está apenas buscando um estado de menor energia. O sistema planetário exige que esse calor interno seja dissipado. Nós, humanos, vivemos sobre uma casca fina que tenta, a todo custo, conter uma energia que é milhões de vezes superior à nossa capacidade de controle. A falsa sensação de segurança que temos ao construir cidades ao redor de montanhas adormecidas ignora o tempo geológico. O que vemos como um evento catastrófico é, para a Terra, apenas um ajuste necessário de pressão. A mudança de interpretação ocorre quando olhamos para as consequências a longo prazo. Após a destruição inicial, o ambiente passa por uma transformação que altera o clima local por décadas. A cinza lançada na estratosfera bloqueia a radiação solar, reduzindo a temperatura da região e alterando padrões de chuva. Rios são desviados, vales são preenchidos e a composição do solo é completamente alterada. A fertilidade que virá séculos depois, graças aos minerais depositados, é o pagamento que a Terra oferece após o custo da devastação. A grande revelação de todo esse processo é a nossa completa insignificância diante da escala do fenômeno. Não existe previsão que impeça o evento de acontecer. A ciência apenas consegue antecipar a janela de tempo em que a descompressão atingirá o seu limite. Quando o limite é superado, a natureza retoma o espaço que lhe pertence, ignorando qualquer estrutura ou civilização que esteja no caminho. O fenômeno nos ensina que a superfície terrestre é um organismo em constante mutação e que a calmaria que observamos hoje é apenas o intervalo entre duas descargas de energia que são tão incontroláveis quanto inevitáveis. Ao final, resta apenas a paisagem transformada, um lembrete físico de que o solo que pisamos é uma membrana dinâmica, sempre pronta para se abrir e liberar o calor que sustenta a própria existência do nosso planeta. A força que constrói montanhas é a mesma que, ocasionalmente, precisa destruí-las para manter o equilíbrio, confirmando que, diante da escala do tempo geológico, a nossa presença é apenas um instante passageiro entre dois grandes eventos de transformação. A Terra não exige nossa permissão para mudar, ela apenas executa o que a física exige, transformando o que antes era sólido em memória.